Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos tratar de dois assuntos aqui no programa. Com a chegada do verão, cresce o número de casos de picadas por aranha marrom, assim como acidentes com outros animais. Com o tempo mais seco e quente, as aranhas saem mais dos esconderijos e, por isso, as maiores chances dos acidentes acontecerem. Mas hoje também teremos aqui um bate-papo sobre cerimoniais de casamento. O fim do ano de calor no Brasil, além de mais propício para os animais, como para as aranhas, é uma época muito procurada para casamentos. Quais são os cuidados para que no dia do evento tudo saia como o planejado? Fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. Muito bem, para conversar comigo sobre os ataques de aranha marrom, eu recebo aqui no estúdio a Cláudia Staldacher, que é chefe da fauna do Centro de Zoonoses aqui de Curitiba. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Cláudia, a gente gostaria de esclarecer um pouco mais sobre esse assunto aí da aranha marrom, que chega agora o verão, a gente ouve mais falar sobre esse assunto, né? Por serem animais muito pequenos, dentro de casa ou fora, a gente sabe que elas transitam aí nos dois ambientes, né? São animais difíceis de se perceber, por isso é importante ter atenção nos esconderijos, não é mesmo? Exato. As aranhas marrons, elas são realmente muito pequenas e é um animal quase que exclusivamente intradomiciliar. Dificilmente a gente vai encontrar ela fora, caminhando na grama, até pelo tamanho dela. Ela acaba sendo predada por outras aranhas, por outros animais, se ela fica muito exposta. Esse dado que eu trouxe aqui no início, na abertura do programa, que fala de que agora no verão esses acidentes tendem a acontecer mais ou de repente elas transitam mais, é real, é isso mesmo? É uma realidade, sim. Então, no período aqui de outubro até março, não só as aranhas, mas todos os outros animais que convivem conosco dentro das cidades, dentro dos centros urbanos, eles tendem a ter atividades maiores, a aparecer mais, se movimentar mais. Agora, a higiene, eu acredito que dos ambientes é de fundamental importância para que a gente possa vir a combater, né, esses animais aí. O que as pessoas devem ter de maior cuidado em casa com relação a isso? O que nós notamos é que a aranha marrom, ela gosta muito de se esconder. Então, quando a pessoa puder, se a pessoa puder evitar acumular jornal, acumular madeira. Curitiba é uma cidade fria, então as pessoas às vezes acumulam madeira para queimar nos fornos, nos fogões ou então nas lareiras. As pessoas utilizam muito caixa de papelão ainda para guardar livros, guardar coisas que não utilizam durante o ano. Então, isso é muito bom para a aranha marrom se esconder, é o que a gente pede. Começar a trocar esse hábito, mudar esse hábito, usar caixas de plástico transparentes com tampa. São mais fáceis de enxergar, né? Para saber se tem os animais. E tem pouco espaço para ela se esconder. Normalmente a pessoa deixa a caixa de papelão, ela tem dobras, ela tem reentrâncias. E aquilo é perfeito para a aranha marrom. E a aranha marrom, ela é um animal agressivo ou não? A gente ouve muito falar que quando você encosta ou pressiona, né? Eu diria assim que é a parte boa da aranha marrom. Que ela é um bicho que não é agressivo, pelo contrário. Então, se ela for descoberta, se a gente levantar um caderno, ou ela vai tentar fugir, ela não vai tentar nos atacar. É diferente de o que as pessoas falam, é diferente de uma aranha armadeira, por exemplo, que enfrenta a pessoa. Ela estagna, ela para e ela enfrenta. A aranha marrom não, ela vai tentar fugir. Essa é a parte boa. Embora ela tenha um potencial de veneno bem importante, ela é um bichinho que ela vai tentar fugir. Os acidentes acontecem, na maior parte das vezes, por pressão mesmo. Então, a pessoa pressiona contra o corpo, veste uma roupa, veste um calçado. Então, é sabido que a maior parte dos acidentes acontecem desta forma. Cláudia, eu quero te convidar agora para que a gente assista um VT. Nós vamos ver uma reportagem que fala aí sobre a produção de um novo veneno contra as aranhas marrom. Ele é natural e está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná. Paraná é campeão em casos envolvendo aranha marrom e no verão o número de incidentes é muito maior. Por isso os cuidados ao calçar um sapato ou vestir uma roupa não devem ser esquecidos. Todos os anos aproximadamente 7.000 pessoas sofrem com incidentes causados pela aranha marrom. E é desse laboratório que pode surgir um veneno, um composto natural que pode vir a combater o aracnídeo.
Os testes realizados no Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná mostram que o veneno é eficiente. O próximo passo será encapsular os componentes e verificar se dessa forma o composto se mostra eficaz. O responsável pela pesquisa afirma que até o final desse ano já será possível responder se a descoberta poderá ser comercializada. O que é inédito nessa abordagem nossa é que esses compostos eles são de baixa toxicidade ao ser humano. São produtos naturais. Só para você ter uma ideia, o homem utiliza um desses compostos como perfume, um outro como aromatizante na indústria alimentícia e um outro ainda como fragrância, né, para deixar cheiros agradáveis em ambientes. Então, nós estamos falando de compostos de baixa toxicidade ao ser humano. Quando combinados, esses compostos apresentaram uma atividade muito interessante. Eles mataram não só a aranha-marrom, como também o escorpião amarelo. Enquanto o veneno ainda não está disponível para a população, o especialista dá algumas dicas do que pode ser feito para evitar sustos com esse tipo de aranha. Uma das dicas é tapar frestas nas paredes, onde ovos e pequenas aranhas podem se esconder, e também usar um aspirador de pó para limpar forros. Esse método simples de sucção mata as aranhas e elimina os aracnídeos menores, dificilmente percebidos. O grande problema da aranha-marrom não é a aranha que você vê, né? É a aranha que você não vê. Ao aspirar o teu forro, você estará matando certamente uma série de aranhas adultas que você facilmente veria, mas uma infinidade de aranhas jovens que se confundem com a sujeira do forro por serem menores. E você está atuando não só na população atual, mas na futura população de aranha-marrom. A picada da aranha-marrom também é difícil de ser percebida de maneira rápida porque é indolor. Por isso, a prevenção é o melhor caminho. Cláudia, prevenção é o melhor caminho, né? Mas antes disso, você acha que... você conhecia já esse novo remédio, novo veneno que está sendo desenvolvido lá? Não, eu não tinha conhecimento ainda dessa tentativa deles formularem esse veneno. Mas a iniciativa parece bacana, né? Até por ser natural. Parece que sim. Mas ainda assim, a questão de prevenção, ela é muito importante. Porque se a gente fizer a prevenção, não é necessário nem sequer a utilização do veneno, né? Tá ok, Cláudia. Bom, eu vou chamar agora um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais aí sobre aranha-marrom com a Cláudia Staldacher. Já voltamos. Ok, estamos de volta com o nosso bate-papo sobre aranha-marrom. E eu estou recebendo aqui no estúdio a Cláudia Staldacher, que é do Centro de Zoonoses aqui de Curitiba. Cláudia, agora eu gostaria de conversar com você a respeito das características das aranhas marrons. A aranha-marrom, ela tem mais hábitos noturnos, diurnos, ou isso é indiferente entre elas? Normalmente as aranhas marrons têm hábitos noturnos, até porque desta forma elas acabam sendo menos predadas, né? Se elas saíssem durante o dia, elas sofreriam a ação dos nossos chinelos e também de outros animais. Então, o fato delas saírem à noite acaba sendo a alternativa de proteção para elas. Estratégia criada por elas mesmas. Exatamente. Então, normalmente esses bichos acabam esperando que tudo se acalme dentro de casa para que elas possam sair e, enfim, se alimentar. Agora, a picada, quando ela acontece, ela é indolor, né? A pessoa acaba percebendo tempos, depois horas, de repente até dias, né? Quais são as características, assim, ali do local do ferimento para que as pessoas tenham essa atenção? Esse é o principal problema da aranha-marrom em relação a outros bichos que causam picadas. Normalmente as picadas de outros bichos, elas são dolorosas. Então, isso causa um alerta. Por exemplo, se você tem um bebê que não fala e ele é picado por uma aranha-marrom, isso dificulta muito a identificação de que ocorreu esse acidente. Então, é importante que a mãe sempre examine muito bem a criança, por exemplo, olhe o corpinho, porque normalmente, após a picada de uma aranha-marrom, algumas horas após, pelo menos uma marquinha diferente, ela vai aparecer. Né? Mesmo que não haja dor, com algumas horas, dependendo muito da pessoa, isso varia muito de acordo com uma série de fatores, mas esse sinalzinho vai acabar acontecendo. E para onde que as pessoas devem ir, né? Levar a criança ou mesmo o próprio adulto para receber o medicamento, ser socorrido? O mais importante é uma unidade de saúde, pode ser uma unidade de saúde simples, ou as unidades de saúde 24 horas, elas estão preparadas para receber esses casos.
E se possível, se for possível para a pessoa levar o animal junto, se não for possível levar o animal, mas uma foto do animal, é sempre importante, porque essa foto, esse animal, ele ajuda o médico a encaminhar a pessoa para um tratamento específico, caso seja necessário. Uhum. Bom, a gente ouve falar também na questão de prevenção, que a gente já conversou um pouquinho no primeiro bloco, que é com relação aos 4As, né? No que abrange esses 4As aí? Então, esses 4As, de novo, eles cabem muito bem para todos os animais da fauna. Então, a gente entende da seguinte forma: se nós conseguirmos eliminar ou diminuir água, alimento, abrigo e acesso a esse abrigo para qualquer bicho que esteja causando um transtorno para a gente dentro de casa, a gente consegue controlar essa espécie, né? Então, se a gente pensar em formiga, em barata, em escorpião, eu tirei a água, eu tirei o abrigo, tirei o acesso, que é como ele entra dentro da minha casa, né? Então, aí você fatalmente está controlando a espécie. Agora, Cláudia, no mesmo sentido de prevenção, a gente tem também o predador natural, que é a lagartixa, né? Muita gente não gosta, tem muita repulsa desse animal, mas ele de fato ajuda a combater de uma forma bem eficaz, né, a aranha marrom? Vou aproveitar isso até para dizer que a lagartixa não é o único animal que come aranha marrom, né? Além dos... a gente vê muito pouco sapo, mas o sapo também vai comer, a lagartixa vai comer. Outras aranhas vão se alimentar da aranha marrom se elas conseguirem. E os morcegos também. As pessoas têm pavor do morcego, mas o morcego também é um animal que come aranha marrom. Mas uma curiosidade que fica, para esses animais ela não faz mal? Ela não poderia picar, de repente, também esses animais no momento ali da alimentação? É muito difícil, porque justamente a aranha marrom, ela é muito pouco agressiva, né? Então ela acaba sendo subjugada por animais maiores do que ela, até uma aranha maior do que ela, né? Então é muito raro que ela consiga predar animais que sejam muito maiores do que ela, que tenham um comportamento um pouco mais agressivo. Mais agressivo. Cláudia, eu gostaria de linkar um pouquinho, agora sair um pouquinho do âmbito da aranha marrom, apesar desse ser o nosso tema central de hoje aqui, mas existem outros animais muito frequentes nas casas das pessoas e que também causam aí transtornos, né, para os moradores. Um exemplo são as lagartas, né? É verdade. Essa época do ano, as nossas árvores acabam sendo infestadas por lagartas. É importante dizer que essas lagartas ou se tornarão um dia mariposas ou borboletas. As pessoas às vezes desconhecem esse fato, mas a questão é que as lagartas, elas, nesta fase de vida delas, né, elas precisam se proteger de pássaros, de animais que possam se servir delas como alimento. Então, a maneira delas se protegerem é tendo no corpo espinhos, pelos. Normalmente, esses espinhos e esses pelos, eles causam uma reação urticante, queima a pele, né? A maioria delas apenas causa essa reação. Mas é importante lembrar que nós temos uma espécie de lagarta que ocorre em Curitiba, que ela é venenosa. Então, quando encosta na pele, o veneno que ela possui vai acabar sendo absorvido pela pele. É aquela que parece peludinha, meio marrom? Então, ela tem uma coloração muito parecida com a coloração de uma casca de árvore. Ela é amarronada, esverdeada, uma cor difusa, difícil de entender. Que é justamente para a segurança dela, né? Isso, como se fosse uma camuflagem. Exato, como se fosse uma camuflagem. Então, na dúvida, o que a gente pede para as pessoas? Entrou em contato com uma lagarta qualquer que seja, queimou, recolhe a lagarta num pote seguro, de preferência não de vidro, né? Para não quebrar, e leva esse animal junto quando for procurar auxílio médico, para que a gente possa descartar possibilidades médicos ou com o nosso auxílio de identificação, descartar a possibilidade dessa espécie venenosa e dar uma agilidade no tratamento da pessoa através dos tratamentos médicos. Tá certo. Cláudia, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer muito a sua presença. Imagina. Espero que a gente tenha ajudado aí o pessoal de casa a esclarecer mais sobre a aranha marrom e esses outros animais aí também. Até uma próxima oportunidade, tá? Mas você fica aí com a gente que daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo aqui, mas o assunto é outro. A gente vira a página e fala sobre cerimoniais de casamento. Até já!